Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Cláudia Moreira. Olá, eu sou Rui da Silva. Hoje falamos sobre migrantes e refugiados e manuais escolares, partindo dos casos da Colômbia e do El Salvador. A nossa conversa aborda a importância de uma análise crítica das narrativas presentes nestes manuais escolares sobre migrantes e refugiados, bem como as diferenças e os pontos em comum entre países e geografias. Então, naqueles contextos, os autores e as autoras identificavam a questão da diferença cultural como uma questão sendo identificada como problemática nesses recursos educativos. Abordavam também a questão do racismo e da xenofobia, sempre numa certa ambiguidade ali que eles encontravam esse conjunto de autores, que era, olha, você tem uma diversidade cultural, mas ela também é problemática. Conosco temos Giovana Moder Magalhães, pesquisadora com doutorado da Universidade de São Paulo. Foi Senior Fellow do Goethe Institut, sediado na Alemanha. Integrou entre 2007 e 2023 a equipe de coordenação da campanha latino-americana pelo direito à educação, atuando em processos de pesquisa, incidência política e mobilização em espaços internacionais. Giovana Moder Magalhães, seja muito bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado com muito entusiasmo também o Eduquê, especialmente essa temporada. Então, à disposição para conversar um pouquinho mais sobre o que eu puder contribuir aqui com essa iniciativa tão interessante. Então, Giovana, assim, a gente teve contato contigo a partir daquela publicação do dossiê lá dos arquivos analíticos de políticas educativas, né? E a partir disso a gente tomou contato com a tua pesquisa, né? Que desenvolve uma temática de investigação que cruza temas de educação, migrações internacionais, direitos humanos e foca nas questões relacionadas com as políticas educacionais a nível global. Conta pra gente o que te motivou a buscar essa temática, a se debruçar sobre esse tema. Compartilha isso com a gente. Eu, na verdade, vou até voltar um pouquinho mais no tempo. Eu pesquiso faz muitos anos esses temas, né, no plural, mais de uma década. Então, pensando uns 15 anos atrás, ou mais um pouquinho, na verdade, durante a minha pesquisa de mestrado, que eu estudei pela primeira vez essa aproximação do direito humano à educação com as populações migrantes. E, naquele caso, eu fiz um estudo mais circunscrito aqui à cidade de São Paulo, a presença das populações migrantes, naquele caso especificamente as populações da Bolívia, né, nas escolas públicas aqui da cidade, porque eu vinha observando, então, essa crescente presença, né, e essa ausência no que diz respeito às políticas públicas, né? Esse silêncio absoluto. Pouco era dito, pouco era falado sobre isso, a gente contava com poucas pesquisas ainda naquela época, e se pouco era falado, como pode-se imaginar, era ausente de qualquer política pública educacional nesse caso, né? Então, era como se não existisse essa população, né, aqui na cidade. Eu me senti muito instigada na época, uma curiosidade muito grande, um interesse muito grande em conhecer mais sobre esse tema e observando ali, conversando então com as populações, dentro das escolas, percebendo ali que existia uma discriminação sentida na pele, no cotidiano e ao mesmo tempo uma ausência desse tema ali no poder público. Então, descobri histórias fascinantes, muito interessantes. Consegui recuperar desde a década de 90 um pouco essa construção no âmbito local e fui conhecendo cada vez mais e me interessando cada vez mais, né, por essa temática. E muito porque os direitos humanos também sempre foram um tema de grande interesse para mim, né? Eu já trabalhava com direito humano à educação naquela época, naquele começo numa organização aqui de São Paulo chamada Ação Educativa, depois na campanha latino-americana pelo direito à educação, e essa dinâmica da afirmação do direito universal, né? Enfim, ela sempre me interessou muito, né? Então, sempre como se amplia, como se expandem estes direitos, como é que você luta, como é que você amplia a interpretação do que está ali afirmado nas garantias que a gente tem hoje, né, para evitar
retrocessos para que amplie, de fato, a interpretação dessa normativa que a gente conta hoje. Então, quando eu entro e me mobilizo ali, né, mergulho, de fato, nesse universo tão amplo, né, e tão complexo, que é o das mobilidades humanas, de maneira mais geral, isso com as diversas categorias que vão sendo criadas e recriadas dentro delas, as populações migrantes, refugiadas, apátridas, deslocadas, que hoje em dia a gente fala tanto, eu identifico aí, então, um tema que abre muitos outros, né? Repleto de tensões, você consegue ter uma leitura dos diversos problemas complexos do mundo hoje, né? Das desigualdades, das tensões na realização dos direitos humanos, das ambiguidades e, sobretudo, das disputas de poder. Então, um tema global, né? E com muita nuance ali no dia a dia, no cotidiano, no local. E com essas inquietações, então, que eu começo a entrar um pouco mais nesse tema das narrativas, dos discursos, né? E começa a minha pesquisa doutoral, que é essa que justamente resultou nessa publicação, que tem como base, enfim, aqui o programa de hoje, e realizo também aqui na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com a orientação da professora Flávia Schilling. Então, entendendo aí um pouquinho como se dava essa construção discursiva das mobilidades internacionais, essa variedade de discursos, essa variedade de dimensões interagindo a todo momento, porque você tem desde os discursos midiáticos, né, enfim, com maior ou menor intensidade o tempo todo, você tem as legislações que dizem outras coisas, você tem um debate político no âmbito local, nacional, internacional, cada vez mais forte, você tem as percepções cotidianas influenciadas por tudo isso. E você tem hoje uma série de pesquisas, infelizmente com bastante literatura sobre isso, que mostram que predominam as percepções que representam as populações migrantes como um perigo que vem de fora, como uma ameaça para as populações locais, e isso se intensifica em maior ou menor medida e está muito relacionado também à ascensão da extrema-direita na política, né? Que é um discurso muito comum, esse de mostrar um inimigo que vem de fora. Então, como a gente teve períodos muito fortemente marcados por isso nos últimos anos, nas últimas décadas, em diversos lugares do mundo, isso se repetiu, e isso se comprovou novamente, esses ciclos de ascensão dessa visão absolutamente securitária, como se fosse uma ameaça vindo para tomar o nosso lugar, para nos desestabilizar e tudo mais. O que se desconstrói em outro momento, mas enfim, isso com o passar do tempo vai e vem em maior ou menor medida, e isso muito documentado já, né? Mas num outro âmbito, eu também percebia muitas vezes a existência simultânea de outro discurso, nesse caso vindo, por exemplo, das agências humanitárias, que eram essa presença aumentando como resultado de múltiplas crises, o que é verdade também, mas enfatizando ali a representação dessas populações sempre como vítimas, como escondendo a sua capacidade de agência, né, a humanidade, a potência dessas populações. Então, quando você vai puxando essas várias camadas, vai se revelando um tema interessantíssimo ali para pensar o nosso tempo presente. A isso se soma também as diversas formas de discriminação pelo lugar de origem, de onde vem, muda completamente, né, o entendimento a depender do lugar de origem dessas populações, o fato de ser branco, não branco, né, enfim, você tem todo um debate da xenofobia articulada às diversas formas de racismo hoje, que tem que ser nomeada, pensada, que vão alimentar toda essa lógica tem alguns que são bem-vindos, tem alguns que não são bem-vindos, e pensava muito dentro desse debate todo, onde está a educação, né? Como que a educação participa dessa construção, né? Enfim, dessa construção de verdades, nesse caso, dessa construção de narrativas, né? Então, seja no microcosmo de cada escola, como eu tinha observado na pesquisa anterior, mas também seja, por exemplo, nos diversos recursos educacionais que a gente usa, nos livros didáticos, enfim, ou outros que a gente leva para dentro do espaço escolar, ou seja também nos documentos orientadores de políticas educativas, no âmbito local, nacional, global, eles dizem algo, eles carregam uma visão ali com eles, e aí foi aí que juntando essas inquietações todas, eu me aventurei um pouco também nessa nova pesquisa que eu fiz no meu percurso de doutorado, e ali com foco, uma contraposição um pouco do local, mas também olhando especialmente para esse discurso que vinha sendo construído a partir de várias agências internacionais, né, no âmbito global, nas Nações Unidas e também organizações internacionais independentes nesse caso.
Pode falar para a gente o que é que emerge desta sua análise das políticas educacionais globais? Falou das disputas de poder, falou da variedade de discursos, da questão dos migrantes serem vistos como um perigo, não é? E usando as suas palavras, o que é que carregam estas políticas? É muito interessante isso, Rui, de fato, de maneira geral. Essa temática, quando a gente pensa em políticas globais de educação, né, algo que pode parecer um pouco abstrato para quem não trabalha com isso também no cotidiano, a gente pode considerar, enfim, um marco importante o pós-guerra, a construção das normativas mais fundacionais de direitos humanos, a construção da própria Unesco, né, de toda essa construção multilateral que vai ganhando corpo e bastante complexidade na segunda metade do século XX, com a entrada de muitos outros atores, mas esse tema das migrações internacionais, das populações em mobilidade, sempre esteve ausente desse debate, né? É um tema de menor interesse, é um tema secundário, principalmente nos primeiros momentos de construção dessa política global. Nas últimas décadas isso muda, né? É interessante isso. Vou comentar um pouquinho por quê. Essa ideia, como eu dizia, da participação das populações migrantes internacionais nas políticas globais, ela não era relevante nos primeiros momentos de desenvolvimento da própria política global de educação. Quem assume era a própria Agência das Nações Unidas para os Refugiados, com os recursos que tinha naquela época, me referindo um pouco às décadas de 60, de 70, né? Enfim, de começo da década de 80. E a oferta educativa era sendo realizada, então, por essa ajuda humanitária através de sistemas sempre paralelos, fragmentados, inconstantes. A ideia dessa participação, né, nos sistemas nacionais de educação, ela veio bastante tempo depois. Eu acho sempre interessante a gente analisar historicamente, né, porque às vezes a gente perde de vista, olhando o tempo presente, de onde isso vem. E foi final da década de 80, começo da década de 90, grosseiramente falando, né, assim, de maneira bastante ampla, porque aí você já tem a Convenção dos Direitos da Criança, você já tem todo, no âmbito mais do desenvolvimento, você tem as conferências de educação para todos, enfim, uma outra construção ali, e parecia um lapso isso, né? Parece ali uma grande ato que você tem, poxa, se a gente está falando na realização de direitos humanos para todas as pessoas, ampliando o entendimento do que é a realização do direito humano à educação, e ao mesmo tempo, né, estamos firmando compromissos internacionais, né, que incluem todas as pessoas, onde mesmo está essa população, né? Enfim, isso daí você tinha ali um silêncio com relação a isso, ou um lugar muito secundário em tudo isso. E nas últimas décadas isso muda, você tem uma proliferação importante de documentos, né, de naturezas variadas, de fontes variadas, mas que tentam criar algumas orientações globais, e essas orientações elas são variadas, elas são diferentes entre elas, né? Elas não têm exatamente um fio condutor, tem muita disputa ali interessante de ser conhecida. E aí eu me debruço, então, e um desafio muito grande para quem faz pesquisa, certo, Rui, Cláudia, a gente sabe disso quando ela é o tempo presente, porque você vai fazendo conforme o desenrolar dos fatos, conforme os documentos vão sendo lançados, vão sendo aprovados, vão sendo entre idas e vindas de tudo isso, que torna extremamente interessante também esse exercício em tempo presente. Mas, enquanto eu fazia essa pesquisa, mais documentos iam saindo, né, e aí eu consegui reunir ali um certo conjunto, e o próprio aumento desse interesse em si mesmo já era um tema muito interessante, mas para tentar resumir aqui, eu identifico de maneira geral, nesse conjunto, uma certa reprodução, né, das principais linhas discursivas que venham sendo construídas no campo da mobilidade global, mas aqui naturalizado para o âmbito do que seriam as políticas educativas e do que seria essa dinâmica dentro dos sistemas educativos, né? Então era como, de maneira bastante resumida, como se existissem três grandes categorias ali, que são uma mais relacionada ao que essa literatura vai chamar de migrantes econômicos, né, que é aquele então que busca um melhor trabalho, que sai voluntariamente, né, do seu país em busca de um melhor trabalho em outro, uma categoria que já foi bastante desconstruída também na literatura das mobilidades internacionais, mas na educativa ela aparece com muita naturalidade, e aí seguida de todo um raciocínio de que isso vai desafiar o Estado, isso vai desafiar as políticas públicas, não vai ter lugar para todo mundo, isso é um problema, né? Como é que a gente vai acomodar e tal. Numa outra vertente, você tem ali, então,
uma reafirmação, uma reapresentação, né, de um campo das migrações forçadas, né, enfim, que aí entra a categoria do refúgio, que vem de uma outra lógica, ela vem de fato, é uma categoria muito robusta do ponto de vista do direito internacional, que tem um sistema de proteção próprio, né, e ali, nas políticas educativas, aparece também com muita ênfase, aliás, com mais ênfase que as demais, né, a categoria essa do deslocamento forçado. E uma terceira aparece ali, que quase que não tinha como deixar de existir, é interessantíssimo pensar como isso vai sendo naturalizado, muitas vezes, nesses discursos, que é a da mobilidade internacional voluntária, vamos dizer assim, né? E muito ligada à realidade dos estudantes, das estudantes, né? Então, quer dizer, você naturaliza uma divisão em que essa última, chamada de mobilidade internacional, nessa literatura, de novo estou contando, narrando o que é encontrado nesse conjunto de documentos, né? Ela vai se referir a um grupo mais cosmopolita, estimulado, símbolo de status, né? Enfim, essa ideia do cidadão global, que é muito estimulado, muito bem-vindo, muito bem visto, ao contrário das duas anteriores. Então, você vai criar ali e naturalizar uma divisão num espaço do educativo, do documento de referência da política educativa, que deveria ser crítico a isso, que deveria repensar a maneira como se naturaliza essas divisões. Então, é como se as duas primeiras geram desafios, temos que pensar, é um problema para as políticas públicas nesse momento, né? Enfim, mas essa última é autorizada. A circulação é aberta e livre para ela, né? Você pode circular para onde você quiser. Isso é extremamente interessante, bom para sua vida, bom para mim, que vou te encontrar, bom para o mundo que vai se beneficiar desse encontro, né? E muitas vezes, inclusive, estimulada, né, Giovana? Exatamente, estimulada, tem recurso para ela, né? Muitas vezes. Quando eu olho isso, eu paro para pensar, Cláudia, um pouco, nossa, mas isso tem que gerar um estranhamento, né? Como que a gente naturaliza isso? E o que está por trás disso? Qual que é essa divisão que está por trás disso, né? Enfim, dessa mobilidade tão aclamada versus essa migração tão problemática, entre aspas, né? Como buscando usar os termos em que eu encontrava isso nesse esforço de revisão documental. Além disso, é interessante também, ou talvez outros dois pontos muito para a gente continuar a conversa, dois pontos que surgiam ali da leitura desses documentos, né? Um que era sempre uma novidade, sempre um aumento repentino, uma grande crise, um grande desafio, uma grande novidade, enquanto não, né? Falta uma outra parte, falta também olhar justamente para a história de tudo isso, né? Para a ideia da mobilidade para a circulação como uma dinâmica de construção de mundo, né? Assim, de cada lugar do que somos, de como chegamos até aqui, para a contribuição dos diversos povos, das diversas culturas para o que somos hoje, né? E o que se soma ao contexto das crises que geram mais mobilidade. Enfim, é claro, não estou dizendo que o que está sendo dito é mentira, só que ele precisa vir acompanhado de outras dimensões, para que não reduza essas populações a uma dimensão só, né? Para que não as prenda numa caixinha como resultado de uma verdade, né? Isso é bastante importante. E, finalmente, aí pensando principalmente na questão das políticas educativas, a gente sentia a ausência da entrada a partir de uma visão de direito, né? Ou seja, você precisava muito, todos os documentos, isso sem exceção, era quase que justificar o tempo inteiro por que então essas populações deveriam estar dentro dos sistemas nacionais de educação. Mas isso também deveria gerar um estranhamento. Por que não deveriam estar? Por que isso não poderia ser uma ideia já dada, né? Já óbvia? Por que o ponto de partida já não é o da diversidade e você tem que justificar o tempo inteiro? E aí vai ter nuances com relação a isso. Alguns vão, numa visão muito economicista, né? Tem que estar para participar e depois gerar um benefício econômico no futuro. O outro dizia, não, tem que estar porque ela é uma vítima que não teve culpa das circunstâncias e tá. Não, tem que estar porque... E esse excesso da justificativa me chamava a atenção também, né? Quando você para pensar um pouquinho, se você tem a entrada da visão do direito humano, enfim, da universalidade desse direito, do que significa ele dentro de um contexto diverso, isso está dado, né? Isso deveria estar dado, né? Mas não está. Hoje, o nosso papel é cada vez mais mostrar que
Pode parecer óbvio, não é, e a gente tem que falar isso, nomear isso e lutar por isso, para evitar retrocesso. Então, são muitas camadas aí interessantes, e tem muitas outras, né? Sim. Giovana, me chama um pouco a atenção, né, porque você fala muito dessa necessidade que a gente tem de justificar quando, se a gente olha a partir do prisma dos direitos humanos, isso é um dado de partida, né, quer dizer, não tem que justificar, porque é um direito. E se a gente olha, por exemplo, no caso brasileiro, né, a nossa Constituição, lá no artigo 205, ela fala que a educação é um direito de todos, não fala assim de todos os cidadãos, de todos os nascidos no Brasil, né, ela fala que é um direito de todos é de todos, não tem ser, mas, né, enfim. E aí eu quero, a partir disso, ouvir de você um pouco, assim, porque o teu trabalho e a tua fala aqui também ressalta muito essa coisa da narrativa da crise, da construção da figura da vítima. Conta pra gente melhor, assim, como é que essa narrativa pode criar uma percepção das migrações internacionais como um problema a ser resolvido. Eu acho que você já tocou um pouco nisso, mas eu queria explorar um pouco melhor isso. Eu acho que, assim, o contraste que você traz dessa tipologia, né, dos migrantes, né, seja o migrante, muitas aspas, de causa econômica, ou o migrante forçado ou o estudante em mobilidade internacional, se categoriza e hierarquiza, né? E aí na base desse processo está, sobretudo, esse migrante de origem econômica e esse migrante forçado, né? É aí que surge essa narrativa do problema, da crise e da figura da vítima. Explora um pouquinho melhor pra gente. E assim, potencialmente, como é que isso repercute no debate sobre direito à educação? São questões muito interessantes, Cláudia. De fato, se é verdade que na literatura migratória está muito presente, né, essa tentativa de desconstrução dessa ideia de ameaça que eu falava no início da nossa conversa, né? Então você enxerga o outro de fora como uma ameaça, um perigo e tudo mais. Quando eu entro um pouco mais para olhar o que estava sendo dito, então, nos documentos da política educativa global, eu vou achar mais ênfase. Essa também está presente, importante dizer, ela aparece de alguma maneira ali, mas muito mais presente é essa que você menciona, da construção da vítima. Se mostra fortemente presente e muito conectada a essa ideia de justificar por que então essa pessoa teria direito, que é para gerar, de fato, um estranhamento em todos nós do ponto de vista dos direitos humanos. Aqui, queria só fazer um parênteses, que é importante para quem está nos escutando aqui, né? Que hoje você tem dentro de todo o conjunto de circulação internacional, principalmente, e também entre o interior dos países, situações humanitárias extremamente sensíveis, né, que vão sim aumentar o deslocamento forçado, e um conjunto de pessoas que vão legitimamente demandar o reconhecimento dessa questão, dessa situação, dessa condição, e o seu direito de proteção, né? Enfim, isso é absolutamente um caminho esperado do ponto de vista dessa construção do próprio direito internacional dos refugiados. Mas o que eu fiquei pensando ao me deparar com essa literatura sobre a qual a gente está conversando é pensar em como a gente olha e constrói a narrativa sobre essas populações de maneira que elas não se reduzam a isso, né? É isso que está um pouco em jogo, ou seja, como muitas vezes na representação a gente acaba colocando ali naquele lugar único, enfim, da vítima, e não vendo outros lugares de potência desses indivíduos e coletivos, que é muito importante de ser pensado também, né? Ali você tem pessoas, coletivos, com capacidade de agência, com potência de construção de mundo, né? Enfim, eu acho que essa reflexão tem muito a ver com a formação de um olhar para as injustiças, né? Ou seja, que não prendam as pessoas num lugar subalterno e que, ao mesmo tempo, construam um espaço de solidariedade, de construção desse espaço comum, em que essas populações são parte da construção em pé de igualdade. Então, é quase que um convite a buscar uma visão crítica que continue, de fato, olhando para essas injustiças, mas trazendo para a cena o lugar também de potência e também de construção de mundo de todas essas populações, né? Principalmente no âmbito ali educativo, que é um pouco o nosso papel, dar um passo para trás, olhar um pouquinho mais de distância esses discursos que estão dados e que rapidamente ficam naturalizados, né? Rapidamente passam a estar presentes ali como verdades. Mais recentemente, Giovana esteve como Senior Research Fellow no programa George Arnold, do Instituto de Leibniz para os Médios Educativos na Alemanha. Focou-se noutro tipo de narrativas. Focou-se nas narrativas ligadas sobre migração e os manuais escolares.
Antes de entrarmos para especificamente falarmos das narrativas, pode-nos dizer, quando fez a revisão da literatura, o que é que a literatura disponível destaca sobre estas narrativas e migração nos manuais escolares? Obrigada pela pergunta, Rui, muito interessante. Ela foi uma espécie de novo passo, né? Uma continuidade dessa tentativa de olhar essas narrativas nos diversos espaços educativos, e aí não mais na política educativa ou no espaço concreto ali da unidade escolar, mas sim nos recursos educacionais. Em Portugal a gente chama dos manuais, no Brasil os livros didáticos. Eu fiz essa pesquisa no ano passado, muito recente, e com relação à literatura prévia, eu não encontrei tanta coisa. De fato, fiz um esforço de tentar um panorama, buscando análises que tivessem se debruçado sobre uma análise contemporânea sobre as migrações internacionais nos livros didáticos, e eu encontrei a vasta maioria da produção que eu encontrei de fato da Europa e dos Estados Unidos, tem bastante coisa. E os europeus, foi muito interessante conhecer essa visão, porque tinha muita coisa em comum, né? Eu acho que trabalhos muito sólidos apareceram que, primeiro, mostravam como os manuais ou os livros didáticos tem mais presente hoje essa questão do que tinham em décadas passadas, então a grande maioria reconhece isso, interessante, e colocam ali nas suas análises como que essas populações são, de fato, descritas em termos problemáticos. Então, naqueles contextos, os autores e as autoras identificavam a questão da diferença cultural como uma questão sendo identificada como problemática nesses recursos educativos, abordavam também a questão do racismo e da xenofobia, sempre numa certa ambiguidade ali, que eles encontravam esse conjunto de autores, que era, olha, você tem uma diversidade cultural, mas ela também é problemática, né? Então tem uma dificuldade, tem uma ambiguidade ali no tratamento da questão, identificada por vários autores. E aí, claro, estou falando de autores que estudaram, por exemplo, a Alemanha, caso na Áustria, caso na Noruega, na Suécia, cada um no seu contexto, mas o que eu achei em comum, né, entre todos eles, é uma questão que eu acho que é interessante de colocar, que é essa sobre nós, um outro que chega, nós aqui, né, estamos estabelecidos no nosso Estado-nação, chegam os outros de fora, então nós vamos ter vários problemas ligados à nossa integração. Se a gente puder resumir, eles identificam, esses autores desses estudos, eles identificam isso no conjunto de manuais em que eles analisam. Nos trabalhos de América Latina e Caribe eu não consegui encontrar de fato, né, e foi por isso que eu me animei a tentar um esforço empírico sobre isso, mas não consegui encontrar análises sobre os recursos educativos contemporâneos, tratando da questão migratória. Então, acho que tem aí um importante espaço, né, para mais pesquisas que olhem isso também nesses recursos educativos, nos livros didáticos, nos demais materiais adotados ali pelos sistemas educativos. E é importante dizer que em 2019 saiu o relatório de monitoramento global da educação, que é coordenado pela Unesco, e cada ano ele tem um tema, um acompanhamento de direito à educação, e particularmente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, ele tem uma ênfase temática, né? O de 2019 foi esse, de migração, deslocamento e educação, e ele trata da questão dos currículos, dos livros didáticos e manuais, né? Enfim, peça fundamental que são esses recursos na construção de uma narrativa sobre as mobilidades internacionais. Ali mesmo ele fala que pode ser extremamente enriquecedora a maneira como se propõe esse debate em sala de aula, da mesma forma que pode ser extremamente prejudicial, que pode reforçar estereótipos, que pode reforçar uma visão negativa a partir daquilo que vem sendo dito ou omitido, né? Também tem muitos silêncios na abordagem dessa questão. Giovana, ainda sobre essa tua investigação, né, sobre os livros didáticos, fiquei te ouvindo e pensando assim, né, o fato da gente ter essa produção concentrada sobretudo na Europa e nos Estados Unidos
pode ter a ver, provavelmente, com o fato de que é nesses lugares que se concentra o maior destino, né, das migrações internacionais. Então, a pesquisa, ela aparece onde a questão é, de fato, uma questão, né, assim, por assim dizer. Mas só que você, né, como você mesma destacou, você está olhando para o sul global, de certa maneira, né, e você tratou com maior profundidade dos casos da Colômbia e de El Salvador. O que você destaca na tua investigação? Quais são os pontos em comum? Quais são as divergências que você encontrou no teu caso empírico aí? É isso mesmo, Cláudia. Essas pesquisas são muito motivadas, de fato, pela própria realidade, né, ali de cada contexto. E eu fiquei muito curiosa a conhecer em outros países do sul global, tanto se existiria outra visão, pensando naqueles que hoje são grandes receptores de imigrantes e refugiados, e também pensando naqueles países que são países de origem, com populações muito significativas de imigrantes, né, vivendo fora deles já. O que poderia ser diferente, o que poderia ter em comum. E aí, claro, dentro, obviamente, numa pesquisa curta, né, limitada, iniciante ainda no sentido de amostra, eu me detive sobre os casos de Colômbia e El Salvador por várias razões, mas particularmente o caso de El Salvador, me chamava muita atenção. Tem 1/4 da população, né? 25% vivendo fora hoje, em sua grande maioria nos Estados Unidos. Não, é impossível você imaginar um aluno, uma aluna na sala de aula que não tenha um familiar, um primo, um conhecido, um amigo vivendo fora, ou que tenha planos ele mesmo, né? Ela mesma de sair ali, e aí com tudo que essa experiência carrega, que pode significar. Então eu estava muito, muito curiosa, e de fato foram casos que eu aprendi muito olhando para eles, né? Achei que foram muito interessantes. Tem algo em comum com a literatura mais do norte, que eu comentava um pouquinho antes e que eu pude conhecer, no sentido de olhar para as mobilidades a partir de uma certa ambiguidade, sempre um assunto mal resolvido, né, se a gente pode usar essa expressão, que era, olha, é algo que sempre existiu, essa narrativa é muito comum, né, que eu estou reproduzindo agora, é algo que sempre existiu, que constitui a humanidade, mas, porém, sim, é um problema, é um desafio, ela pode complicar muito, né, enfim, crescer ali um certo discurso com um certo medo também, né, tem esse desencontro facilmente, abrindo uma primeira... Eu olhei mais os livros voltados para a educação secundária, né, que nos países da América Latina tem essa terminologia, mas ali você pode colocar voltados para adolescentes, de maneira que, para ficar um pouco mais aberto aqui, no nosso entendimento, e qualquer explicação primeira, ela vai um pouco por aí, né, e aí vai abordar outros aspectos. Mas ali me chamou muita atenção, enfim, que tem uma certa reprodução, sim, de vários discursos encontrados nos manuais, ou nos diversos recursos do norte, mas também tem ali, sim, uma visão para a questão do país de origem, como ficamos nós, né, principalmente no caso de El Salvador, eu achei muito interessante, porque tem ali um impacto que causa para nós aqui, como parte das nossas famílias, do nosso povo. Então, ali tem sim uma construção das populações migrantes como uma construção de uma identidade fechada ainda, o que é importante pensar criticamente também, como se todo mundo vivesse, né, esse percurso, essa viagem, essa trajetória da mesma forma, o que não é verdade, sabemos, absolutamente não é, mas é uma outra construção com relação aos que eu vinha comentando antes do norte. Ali, por exemplo, não estou falando do outro que chega, estou falando de nós, do nosso povo, de nós mesmos que estamos lá. E aí tem uma construção quase do herói mesmo, né? Dessa pessoa que vai e precisa fazer esse sacrifício pelo nosso país. Isso é muito dito, muito nomeado, inclusive com essa palavra, né? Assim, os nossos compatriotas que fazem um sacrifício, enfim, de ir desde muito cedo nos livros nos livros didáticos aparecem a questão das remessas, da contribuição financeira principalmente, né? Eles é muito falada que esses migrantes então enviam ao país de origem e do papel que isso tem para nós, né? Isso é colocado, isso é bastante representado. Tem uma visão também bastante negativa nos dois casos, né? Enfim, é nomeado o sofrimento desse deslocamento, são nomeadas as dificuldades com que as suas populações vão passar. E tem uma ausência de um outro lado também, né? Sabemos todos, né? Enfim, quem tem essa experiência não é exclusivamente marcada por isso.
ainda que seja uma dimensão presente, mas isso está muito presente na literatura escolar ali sobre as migrações, é muito interessante. Então ali não vai ser mais a questão da diversidade cultural, como aparece no caso nos diversos países europeus que eu estava mencionando, isso tem um interesse secundário, mas vai ser essa dimensão do esforço, né, enfim, do esforço pelo seu próprio país, muitas vezes, do reconhecimento do sacrifício que essa pessoa fez. É muito importante dizer que, nos dois casos aqui, o aspecto de gênero, por exemplo, assim como de raça, etnia, né, toda a questão do racismo, de classe social também, de todos esses marcadores, enfim, que se somam, que se manifestam de maneiras distintas em cada localidade, podem fazer dessa experiência absolutamente diferente, oposta nos diferentes lugares, ela está ausente, isso não existe, como se a gente estivesse falando de fato de uma categoria única, né? Então, e mesmo, por exemplo, nos casos latino-americanos, você tem ali toda uma questão das populações indígenas, né, que migram ou não indígenas, vão ser experiências diferentes. Não, isso não aparece, não é mobilizado ali nesses casos que eu consegui analisar. Você tem, eu acho que, muito espaço para criar coisas novas, eu digo, né? Eu acho um bom momento para pensar nisso. Tem ali a ausência de uma visão crítica, particularmente de uma pluralidade de situações que vão caracterizar, né, esse universo. E ali, pensando esses casos, me pareciam tão interessantes, por isso que eu comentava no início, isso faz é absolutamente parte da realidade, é impossível não fazer parte da realidade de quem está em sala de aula. E termina que esses recursos que são feitos para ajudarem a criar uma visão mais ampla, mais crítica, né? Enfim, eles acabam por estar muito distante da realidade desses e dessas estudantes, né? Então, acho que tem um espaço ali para repensar bastante a maneira como a gente está lidando, falando, pensando, né? Sentindo isso em sala de aula a partir do uso desses recursos. E depois desta perspectiva das narrativas globais, até para o caso específico do que dizem os materiais didáticos, gostaríamos de terminar perguntando-lhe qual é o conselho que dá para quem está na linha da frente da educação, tendo por base a sua experiência e o seu trabalho, para continuarmos a aprender juntos sobre migrações, educação e direitos humanos. Claro, eu acho que essa é uma pergunta fundamental, né, Rui? Ou seja, qual o caminho, para onde ir, para onde caminhar, juntando essas peças todas. Eu acho que um ponto de partida importante e fundamental é uma visão sólida de direitos, né, de direitos humanos. Isso já te coloca num certo rumo, né, da política educativa. Isso já separa, ou seja, já te coloca num certo trilho que você vai com as especificidades necessárias, né, ou precisa ser coberto para que essas populações tenham seus direitos, no nosso caso, que a gente está aqui conversando, direitos educativos, então, realizados. Mas eu acho que entrando um pouco mais nessa questão do olhar para a questão migratória, né, então eu acho que é muito interessante e necessário mobilizar um pouco mais os dados, evidências, pesquisa, ou seja, no nosso tempo cada vez mais importante a gente falar da importância. A gente acaba, muitas vezes, se vê buscando dados rápidos, fáceis, aqueles que circulam e é o primeiro que você acha ali, né, enfim, na busca do Google, mas não, assim, nos sistemas educativos é importante mobilizar mais as pesquisas, né, que vão aparecendo crescentemente, vão, felizmente, né, de âmbito local, de global, nacional, então, ter isso à mão, e isso já vai abrir necessariamente uma complexidade, uma variedade muito grande de faces dessa mobilidade global, né? As viagens de múltiplos países, de ida e volta, o pertencimento a vários lugares ao mesmo tempo, aí você vai entrar nos deslocamentos climáticos, nos países de trânsito, você tem hoje um olhar muito múltiplo sobre tudo isso, né? Então é importante você conhecer, eu acho que a partir mesmo da educação, conhecer tudo isso, porque senão vai ficar distante, a gente vai ficar usando categorias estanques, enquanto a própria realidade da sala de aula vai ser outra. Assim, aqueles sujeitos não vão se identificar com isso, eles já têm, por exemplo, a mãe vivendo num país, muitas vezes o pai numa outra situação, mora com a avó, que por sua vez já migrou, já voltou, já foi de novo, e ele vai ver a família que está dividida em 3 países, e isso para a família dele muitas vezes é um problema, às vezes não. Às vezes é um projeto de vida, a gente também não pode perder isso de vista, né? As pessoas têm desejos, muitas vezes isso faz parte também, né? Assim, muitas vezes não tiveram opção, isso é verdade, tudo isso coexiste, esse entendimento sobre as mobilidades, o que é muito fascinante, muito importante de ser conhecido. Um dado que eu acho que é fundamental, que sempre a gente tenha presente, é que muitas vezes o discurso da crise, e que, como eu já dizia antes, ele
ele tem o seu lugar, ele tem sua importância, mas ele não traduz a totalidade, né, a integralidade do que é a mobilidade internacional hoje. A gente tem 3,5% do mundo vivendo fora dos seus países. 3,5%. O resto não está em mobilidade, né? Enfim, é sedentário. A gente precisa também ter isso presente e olhar para onde está, então, o problema, né? O problema não está na circulação, ele está na desigualdade do que permite, na liberdade de quem pode ou quem não pode, de quem é barrado de quem não é, o que é mobilizado como estruturas de poder para atrair os desejados e reprimir os não desejados, né? Eu acho que isso, então, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser pensado a partir de uma visão crítica desses processos migratórios que a gente tem hoje, né? Obviamente, entrando nas condições dessa viagem. Quando eu falo reprimir essas populações indesejadas, do que a gente está falando, né? Desse crescimento dos muros, das prisões para crianças nas fronteiras, ou seja, nomear tudo isso, né? Enfim, nomear como violações, como injustiça, ou seja, problematizar essas questões que são absolutamente inaceitáveis nos dias de hoje. Eu acho que é interessante, a gente já falou da questão da vitimização, e isso naturalmente é feito quando você inclui mais vozes e experiências, porque ela se desfaz. Você traz as pessoas para falarem, as populações imigrantes para falarem, as populações refugiadas para contar suas histórias, né? Como isso é constitutivo um pouco de todos nós também. Então, para além isso também são dados e evidências, né? Assim, para além da gente costuma pensar dados e evidências muitas vezes nas estatísticas, o que também é muito importante, os achados de pesquisas anteriores, mas também os depoimentos, também as vozes, essas experiências todas, dos próprios estudantes, dos docentes, enfim, da própria comunidade articulada em torno da escola. Isso vai necessariamente deixar mais clara a pluralidade de situações que a gente tem hoje. Eu costumo dizer, por exemplo, que os recursos artísticos, eles ajudam, eles mobilizam muito mais, né? Assim, com muito mais facilidade, cinema, literatura. Ou, por exemplo, eu costumava usar bastante também quando eu falava disso, uma imagem que era de algumas fotografias feitas, de um artista fez uma intervenção no muro que separa Estados Unidos de México, não sei se vocês chegaram a ver, o Cláudia, que era uma gangorra, por exemplo, que passava pela fresta do muro, e aí as crianças brincavam, uma de um lado e a outra do outro. Uma podia passar, uma pôde passar, a outra não podia passar. Então, causa ali um susto, né? Enfim, entra numa mobilização das pessoas que estão vendo e falam, nossa, tem algo errado, né? Tem algo errado nisso tudo. Isso realmente está fora de lugar. Ou se a gente quiser uma camada a mais também, é super importante, eu acho, sempre trazer algumas visões, aí as contribuições das populações indígenas, por exemplo, aqui do Brasil, para citar, Cláudia, o Ailton Krenak, que teve circulando tanto, né, nos últimos anos, né, por exemplo, tem uma construção ali sobre fronteiras, né, enfim, para o seu povo. O que são fronteiras? Não são a mesma coisa para todos os povos. A gente tem ali uma diversidade de povos hoje, olhando de maneira diferente, né, e com estranhamento para a maneira como o mundo ocidental concebeu e naturalizou a ideia de fronteira. Então, a gente pode também trazer todos esses tipos de discussões que vão desnaturalizar uma certa maneira de ver. Né? Ou os estudos da diáspora, por exemplo, na África, o Achille Mbembe, né? Enfim, que quando fala dos migrantes africanos espalhados pelo mundo como atores ativos da globalização, né? Ou seja, como, em vez de subalternos, você constrói uma visão de participação e construção do mundo comum, né? Então, também trazer essas outras formas de ver, eu acho que sempre ajuda a desconstruir aquelas que estão colocadas como verdades e que não necessariamente são. E depois desta variedade de narrativas, de visibilidades e invisibilidades, de vítimas e heróis, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Giovana Modé Magalhães, muito obrigado por ter vindo hoje. Sou eu que agradeço. Podem acessar o trabalho que falamos hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Freshed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões e dos convidados entrevistados e não do Freshed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcasts favorita. Podem também entrar em contato connosco através das nossas redes sociais para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipa do Eduquê inclui também José Leite Neto e Elise Cabral. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeio, do Patreon Based Music. O Eduquê é um podcast independente, sem anúncios, e é possível graças ao apoio da NORAG, que
que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, do Fundo da Família Sachdev e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná, e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Rui da Silva e Cláudia Moreira. Até o próximo episódio!